O calor de março em Cuiabá parecia mais intenso naquela manhã. Ou talvez fosse apenas a tensão que pairava sobre o velório da doutora Mariana Santos. A pequena igreja de São Benedito estava repleta de pessoas vestidas de preto, sussurrando condolências e lamentando a perda prematura da respeitada médica pediatra. O aroma de flores brancas misturava-se ao suor e às lágrimas dos presentes, criando uma atmosfera sufocante que fazia Rafael se contorcer desconfortavelmente ao lado do pai. Eduardo Santos mantinha a cabeça baixa, recebendo os pêsames com gestos mecânicos. Suas mãos tremiam imperceptivelmente quando cumprimentava os colegas de trabalho de Mariana, médicos do hospital regional, que falavam sobre como ela era dedicada e competente. Rafael observava tudo com seus olhos castanhos atentos, absorvendo cada detalhe como uma esponja. Aos 8 anos, ele possuía uma memória que impressionava até mesmo os professores da escola, lembrando-se de conversas inteiras e detalhes que passavam despercebidos pelos adultos. "Papai, por que não posso ver o rosto da mamãe?" A pergunta de Rafael cortou o murmúrio respeitoso como uma lâmina afiada. Eduardo engoliu em seco, passando a mão pelos cabelos úmidos de suor. "Já te expliquei, filho. O acidente foi muito grave. É melhor lembrarmos dela como era." Mas Rafael não se convencia. Havia algo na voz do pai, uma hesitação que não combinava com suas lembranças do homem decidido que criara ele. Mariana sempre dizia que Rafael herdara dela a teimosia, e naquele momento, essa característica se manifestava com força total. "Mas eu quero me despedir dela direito. Quero dar um beijo na testa como sempre fazia antes de dormir." As pessoas ao redor começaram a se mexer desconfortavelmente. Dona Conceição, a avó materna de Rafael, aproximou-se com passos vacilantes, apoiando-se na bengala de madeira que usava desde a artrite se agravar. Seus olhos azuis, iguais aos da filha, estavam vermelhos de tanto chorar. "Vem cá, meu neto, vamos rezar pela sua mãe." Durante a cerimônia, o padre falou sobre a vida dedicada de Mariana aos pequenos pacientes, como ela trabalhava incansavelmente para salvar vidas e trazer conforto às famílias em momentos difíceis. Rafael escutava cada palavra, mas sua atenção estava fixada no caixão fechado à sua frente. Por que não podia ver o rosto da mãe? Nos filmes que assistia, sempre mostravam a pessoa dentro do caixão. E por que o pai parecia tão nervoso, olhando constantemente para os lados como se esperasse alguém? Quando chegou o momento de carregar o caixão, Rafael notou algo estranho. O peso parecia diferente. Ele havia ajudado o pai a carregar a mãe quando ela fingiu desmaiar brincando com ele algumas semanas antes do acidente. Ela era leve, mas o caixão parecia mais pesado do que deveria. Seus olhos infantis, mais observadores, captaram também a expressão tensa do Dr. Henrique Moreira, chefe do departamento onde Mariana trabalhava. O médico mais velho cumprimentava as pessoas, mas evitava olhar diretamente para Rafael ou para Eduardo. No cemitério, sob o sol escaldante de Cuiabá, Rafael permaneceu em silêncio, enquanto o caixão era baixado à terra vermelha, característica da região. As lágrimas que escorriam por seu rosto não eram apenas de tristeza, mas de frustração e confusão. Algo estava errado, terrivelmente errado, e nenhum adulto parecia disposto a ouvi-lo. Naquela noite, de volta à casa na região do centro geodésico, Rafael deitou-se na cama que agora parecia grande demais. O quarto da mãe permanecia intocado do outro lado do corredor. Eduardo havia trancado a porta, dizendo que precisavam de tempo antes de mexer nas coisas dela. Mas Rafael tinha uma cópia da chave, feita meses antes, quando quis preparar uma surpresa de aniversário para Mariana. Esperou até ter certeza de que o pai dormia. Levantou-se silenciosamente e caminhou até o quarto dos pais. A lua cheia de março iluminava fracamente o ambiente através das cortinas entreabertas. Tudo estava exatamente como Mariana havia deixado. O perfume favorito sobre a penteadeira, livros médicos empilhados na mesinha de cabeceira e sua agenda de trabalho aberta sobre a escrivaninha. Rafael aproximou-se da agenda com o coração disparando. As páginas estavam cobertas pela letra miúda e cuidadosa da mãe. A maioria das anotações eram consultas e horários, mas algumas chamaram sua atenção. Irregularidades no prontuário da paciente 47,
Estava escrito com tinta vermelha. Preciso investigar os desaparecimentos, dizia outra nota. E então, uma anotação que fez o sangue de Rafael gelar. Dr. Moreira está escondendo algo sobre as pacientes transferidas. Elas nunca chegaram ao destino. As mãos pequenas de Rafael tremiam enquanto virava as páginas. Havia nomes de mulheres que não conhecia, seguidos de pontos de interrogação, números de quartos riscados e uma anotação final que o deixou sem ar. Se algo acontecer comigo, procurar doutora Letícia Campos. Ela sabe sobre tudo. Um ruído no corredor fez Rafael fechar rapidamente a agenda e esconder-se atrás da cama. Eduardo passou pela porta do quarto, parando por alguns segundos. Rafael prendeu a respiração até ouvir os passos se afastarem. Quando finalmente voltou para seu próprio quarto, carregava consigo muito mais perguntas do que respostas. Naquela madrugada, Rafael teve o primeiro sonho. Mariana estava deitada em uma maca branca, cercada por máquinas que faziam ruídos estranhos. Ela usava uma camisola hospitalar e tinha tubos conectados ao braço. Seus lábios se moviam, mas inicialmente, Rafael não conseguia ouvir as palavras. Então, clara como água cristalina, a voz da mãe chegou até ele. Estou viva, meu amor. Preciso que você seja forte e não desista de mim. Papai está assustado, mas você precisa descobrir a verdade. Rafael acordou suando, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. O cheiro do perfume de Mariana parecia flutuar pelo quarto, tão real que ele se levantou para verificar se ela estava ali, mas encontrou apenas o silêncio e a escuridão da madrugada cuiabana. Na manhã seguinte, Eduardo preparou o café da manhã em silêncio. Suas olheiras eram profundas, e Rafael percebeu que as mãos do pai tremiam ao servir o leite. Pai, você sonhou com a mamãe ontem? A pergunta fez Eduardo derrubar a xícara, que se estilhaçou no chão da cozinha. Por que pergunta isso? A voz de Eduardo saiu mais áspera do que pretendia. Rafael ajudou a recolher os cacos, observando a reação exagerada do pai. Sonhei que ela estava em um hospital, viva. Parecia tão real. Eduardo interrompeu bruscamente. Isso são apenas fantasias, Rafael. Sua mãe se foi e você precisa aceitar isso. Não quero mais ouvir essas coisas. Mas Rafael viu algo nos olhos do pai que nunca havia visto antes. Medo. Não era apenas tristeza ou luto. Era terror puro. Naquele momento, olhando para o homem que sempre foi seu herói se desfazer diante de uma simples pergunta, Rafael tomou uma decisão. Iria descobrir a verdade sobre o que aconteceu com sua mãe, mesmo que tivesse que fazer isso sozinho. Aos 8 anos, não compreendia completamente o que estava enfrentando, mas sua intuição gritava que Mariana Santos estava viva em algum lugar, esperando por ele. A determinação que brilhava nos olhos castanhos de Rafael naquela manhã seria a força motriz que moveria os próximos 8 meses de sua vida, numa jornada que revelaria segredos inimagináveis e testaria os limites de sua coragem infantil. O calor de Cuiabá parecia menos opressivo quando ele decidiu lutar pela verdade, mesmo que o mundo inteiro duvidasse dele. A primeira semana após o enterro passou como um borrão de visitas de familiares, cacerolas deixadas por vizinhos preocupados e tentativas constantes de Eduardo para manter a rotina normal. Rafael voltou à escola no 4º dia, mas sua mente estava longe das lições de matemática e português. Durante o recreio, ele se isolava debaixo da mangueira do pátio, desenhando compulsivamente em seu caderno. Os desenhos chamaram a atenção da professora Silvia, uma mulher de meia-idade, com 20 anos de experiência em educação infantil. Ela sabia reconhecer quando uma criança estava processando trauma, mas os desenhos de Rafael eram diferentes de qualquer coisa que já havia visto. Não eram representações típicas de luto, casas sem pessoas ou céus escuros. Em vez disso, Rafael desenhava mulheres deitadas em macas, cercadas por figuras de jaleco branco em ambientes que lembravam laboratórios. Rafael, você pode me contar sobre seus desenhos? Silvia aproximou-se cuidadosamente durante o intervalo. O menino levantou os olhos, avaliando se podia confiar nela. São os sonhos que tenho com a mamãe. Ela está em um lugar branco com máquinas barulhentas, mas ela não partiu como todo mundo diz.
A professora sentiu um arrepio. Havia algo na convicção daquela criança que era ao mesmo tempo tocante e perturbador. Você tem contado esses sonhos para o seu pai? Rafael balançou a cabeça negativamente. Ele fica bravo quando falo da mamãe. Diz que são fantasias. Naquela tarde, Silvia ligou para Eduardo seguindo o protocolo da escola. Senhor Santos, preciso conversar com o senhor sobre o Rafael. Ele está apresentando alguns comportamentos que me preocupam. A conversa foi agendada para o dia seguinte, mas Eduardo já parecia saber do que se tratava. Quando chegou à escola, Eduardo estava visivelmente cansado. Havia perdido peso nas últimas semanas e seus olhos tinham uma expressão vigilante que não passava despercebida. É sobre os desenhos e as histórias dele sobre Mariana, não é? Eduardo antecipou-se. Silvia mostrou os desenhos, explicando suas preocupações pedagógicas. É normal que crianças elaborem fantasias após uma perda, mas a persistência e os detalhes específicos me chamam a atenção. Talvez seja interessante procurar ajuda profissional. Eduardo concordou rapidamente, quase com alívio. Já estava pensando nisso. Conhece algum psicólogo infantil bom em Cuiabá? A recomendação veio naturalmente. Dr. Paulo Mendonça, um psicólogo com consultório na região do Bosque da Saúde. Eduardo marcou a primeira consulta para a semana seguinte, esperando que um profissional conseguisse fazer Rafael voltar à realidade e esquecer essas fantasias perturbadoras sobre a mãe. Durante esse período, Dona Conceição havia se mudado temporariamente para a casa dos Santos para ajudar com Rafael. A idosa observava o neto com preocupação crescente. Ela havia criado 3 filhos e ajudado na educação de 6 netos, mas nunca havia visto uma criança tão determinada em suas convicções. Rafael não demonstrava os sinais típicos de negação do luto. Em vez disso, parecia estar conduzindo uma investigação. Vó Conceição, a senhora tem certeza de que a mamãe estava no carro quando aconteceu o acidente? A pergunta pegou a avó de surpresa enquanto ela preparava o almoço. O que você quer dizer, meu neto? Rafael sentou-se à mesa da cozinha, organizando seus pensamentos como um pequeno detetive. O papai disse que ela estava voltando do hospital quando aconteceu, mas no último dia que a vi, ela disse que ia trabalhar só de manhã e voltaria para me buscar na escola. Ela nunca faltava quando prometia me buscar. Conceição parou de mexer o feijão. Uma memória incômoda surgindo em sua mente. Era verdade. Mariana havia ligado na véspera do acidente, confirmando que buscaria Rafael na escola, porque queria conversar com ele sobre algo importante. Uma surpresa especial, ela havia dito. Mas Eduardo contou que o acidente aconteceu quando ela voltava do plantão noturno. As versões não batiam. Vó, posso ver as cartas que a mamãe escrevia para a senhora? Rafael aproveitou a hesitação da avó para fazer outro pedido. Conceição guardava religiosamente todas as cartas da filha, uma tradição que mantinham mesmo morando na mesma cidade. Por que quer ver as cartas, meu amor? Quero lembrar da voz dela. Quando leio as cartas, consigo ouvir como ela falava. A resposta tocou o coração da avó, que concordou em mostrar algumas cartas mais recentes. O que nenhum dos dois esperava era encontrar, na última carta datada de 2 semanas antes do acidente, uma revelação que mudaria tudo. Mãe, estou preocupada com algumas coisas que estão acontecendo no hospital. Tem pacientes que simplesmente desaparecem dos registros e, quando pergunto sobre elas, recebo respostas evasivas. O Dr. Moreira parece estar coordenando transferências que não seguem protocolo normal. Preciso investigar mais, mas estou começando a ficar com medo. Se algo acontecer comigo, procure a doutora Letícia Campos na clínica particular da Rua Barão de Melgaço. Ela sabe sobre tudo o que estou descobrindo. As mãos de Conceição tremiam enquanto lia a carta em voz alta. Rafael escutava cada palavra com atenção total, sentindo uma mistura de validação e terror. Sua mãe realmente havia descoberto algo perigoso. Vó, o que significa se algo acontecer comigo? A mamãe sabia que estava em perigo? A avó não sabia o que responder. Pela primeira vez desde o acidente, ela começava a questionar a versão oficial dos fatos. Por que Mariana não havia contado nada para Eduardo? Por que escreveria algo tão específico sobre essa tal doutora Letícia? E, principalmente, por que ela, como mãe,
Não havia percebido o medo na voz da filha nas últimas conversas telefônicas. Naquela noite, Rafael teve outro sonho. Desta vez, Mariana estava mais nítida e o ambiente ao redor dela parecia mais definido. Era um quarto branco com equipamentos médicos, mas não um quarto de hospital comum. Havia barras nas janelas pequenas, e o som que Rafael ouvia não era de um hospital normal. Era mais silencioso, mais isolado. Meu amor, você está no caminho certo. A vovó Conceição vai te ajudar agora. Procure a doutora Letícia, mas cuidado com quem mais você conta. Nem todo mundo é seguro. Mariana estendia a mão como se pudesse tocar o rosto do filho. Eu estou tentando voltar para você. Seja corajoso. Rafael acordou com a sensação de que realmente havia conversado com a mãe. O perfume dela parecia ainda mais forte no quarto, e desta vez ele teve certeza de que não era imaginação. Levantou-se e foi até o quarto dos pais, onde encontrou Eduardo sentado na escrivaninha de Mariana, mexendo em papéis com expressão desesperada. Pai! Eduardo sobressaltou-se, escondendo rapidamente os documentos em uma gaveta. O que você está fazendo acordado, Rafael? A voz do pai estava carregada de tensão. Senti o perfume da mamãe de novo e sonhei com ela. Ela disse para procurarmos a doutora Letícia Campos. A menção do nome fez Eduardo empalidecer completamente. Ele sabia sobre a doutora Letícia, sabia muito mais do que estava disposto a admitir. O olhar de terror que passou pelos olhos do pai não passou despercebido por Rafael, confirmando mais uma vez que havia muito mais nessa história do que lhe contavam. Eduardo levantou-se bruscamente, pegou Rafael pelo braço e o levou de volta para o quarto. Não quero mais ouvir esses nomes. Não quero mais sonhos. Amanhã vamos ao psicólogo e você vai tomar o remédio que ele receitar para parar com essas fantasias. A voz de Eduardo estava desesperada, quase suplicante. Mas Rafael não estava mais disposto a aceitar as explicações evasivas. Aos 8 anos, com uma determinação que impressionaria qualquer adulto, ele decidiu que encontraria a doutora Letícia Campos por conta própria, mesmo que isso significasse desafiar o pai e todos os adultos ao seu redor. A verdade sobre sua mãe estava em algum lugar, e ele não descansaria até encontrá-la. A consulta com o Dr. Paulo Mendonça aconteceu numa manhã quente de abril. O consultório ficava num prédio moderno próximo ao centro de Cuiabá, com ar-condicionado potente que contrastava com o calor sufocante do lado de fora. Rafael sentou-se na poltrona infantil, observando atentamente o homem de cabelos grisalhos que faria perguntas sobre seus sentimentos. Eduardo havia chegado cedo para conversar sozinho com o psicólogo. Rafael não ouviu a conversa, mas percebeu a expressão de alívio no rosto do pai quando saiu da sala. Ele vai ajudar você a se sentir melhor, filho. Vai ensinar você a lidar com a saudade da mamãe de forma mais saudável. Dr. Mendonça era gentil, mas Rafael imediatamente percebeu que o homem já havia tomado uma decisão sobre seu caso antes mesmo de conversar com ele. As perguntas eram direcionadas para confirmar um diagnóstico, não para ouvir realmente o que Rafael tinha a dizer. Você sente falta da sua mãe, não é? É normal criar histórias para lidar com essa dor. Não são histórias, Rafael respondeu calmamente. São sonhos muito reais, e encontrei coisas no quarto dela que provam que ela estava investigando algo perigoso no hospital, doutor. Mendonça anotou algo em seu bloco, balançando a cabeça com a expressão de quem já havia visto casos similares. Rafael, quando perdemos alguém muito importante, nossa mente cria maneiras de manter essa pessoa viva para nós. Os sonhos que você tem e essas pistas que encontra são formas do seu cérebro lidar com uma realidade muito dolorosa. O psicólogo falava com um tom gentil, mas condescendente. A consulta durou 1 hora, durante a qual o doutor Mendonça aplicou alguns testes psicológicos e conversou sobre rotina escolar e familiar. No final, chamou Eduardo para uma conversa particular. Rafael ficou na sala de espera, mas conseguiu ouvir fragmentos da conversa através da porta mal fechada. Trauma pós-perda, com elementos de negação patológica, medicação para a ansiedade infantil. Importante manter rotina estável. Desencorajar fixação em fantasias. As palavras chegavam aos ouvidos de Rafael como sentenças. O psicólogo estava prescrevendo remédios para silenciar suas convicções,
não para ajudá-lo a descobrir a verdade. Quando saíram do consultório, Eduardo carregava uma receita médica e um cronograma de consultas semanais. Vai ver como você vai se sentir melhor, filho. Dr. Mendonça é muito experiente. Conhece o papai há anos. Rafael guardou essa informação. Mais uma pessoa que estava do lado do pai. Mais um adulto que não acreditaria nele. Naquela tarde, Dona Conceição notou a mudança no comportamento do neto. Rafael estava mais quieto, mais observador. Durante o jantar, ela decidiu provocar uma conversa. Neto, conta para a vovó como foi na consulta. Rafael olhou para o pai, que evitou seu olhar, concentrando-se excessivamente no prato de comida. O doutor disse que eu tenho fantasias porque sinto saudade da mamãe. Mas não são fantasias, vó. Eu sei que não são. A voz de Rafael era firme, sem traços da insegurança típica de uma criança de 8 anos. Eduardo interrompeu. Rafael, nós já conversamos sobre isso. Você vai tomar o remédio e... Por que o senhor fica nervoso toda vez que eu falo da mamãe? A pergunta interrompeu Eduardo no meio da frase. Por que o senhor treme quando menciona os sonhos? E por que escondeu aqueles papéis ontem à noite quando me viu? Rafael fazia as perguntas, olhando diretamente nos olhos do pai. Conceição observava a interação com crescente preocupação. Ela conhecia o genro há 15 anos e nunca o havia visto tão alterado. Eduardo sempre foi um homem calmo, controlado. O que estava acontecendo com ele? Eduardo, o que são esses papéis que o Rafael mencionou? Não são nada importantes. Apenas coisas do trabalho da Mariana que preciso organizar. Mas a explicação soou falsa, até para ele mesmo. Conceição cruzou os braços, adotando a postura que usava quando suas filhas tentavam mentir para ela na adolescência. Eduardo, nós precisamos conversar, sozinhos. O tom da sogra não admitia contestação. Rafael foi dispensado para o quarto, mas como sempre, ficou ouvindo atrás da porta. A conversa que se seguiu mudaria a dinâmica familiar para sempre. Conceição, eu sei que está sendo difícil para todos nós, mas Rafael precisa aceitar que Mariana se foi. Essas fantasias não são saudáveis. Eduardo tentava manter o tom calmeiro, mas sua voz traía nervosismo. Fantasias? A voz de Conceição subiu uma oitava. Eduardo, eu criei essa menina. Sei quando ela estava preocupada, quando tinha medo. Nas últimas semanas antes do acidente, Mariana estava assustada com alguma coisa. E aquela carta que ela escreveu mencionando a doutora. Letícia Campos? Explica isso para mim. Eduardo ficou em silêncio por tempo demais. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma exaustão que parecia vir de muito mais profundo que o luto normal. Conceição, por favor, confia em mim. É melhor para Rafael, é melhor para todos nós esquecermos essas teorias e seguirmos em frente. Esquecermos teorias? Conceição levantou-se da cadeira. Eduardo, o que você está escondendo? O que realmente aconteceu com a minha filha? A pergunta ecoou pela casa, carregada de uma autoridade maternal que não podia ser ignorada. Rafael, escutando atrás da porta, sentiu o coração acelerar. Finalmente alguém estava fazendo as perguntas certas. Finalmente alguém estava percebendo que havia algo errado com toda essa história. Sua avó, a mulher que criara 5 filhos e enfrentara todas as dificuldades da vida com dignidade, estava começando a acreditar nele. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de Eduardo soluçando. Rafael nunca havia ouvido o pai chorar, e o som o assustou mais do que qualquer pesadelo. Conceição, eu não posso. Eles disseram que, se eu contasse... A frase foi interrompida por mais soluços. Quem disse o quê, Eduardo? A voz de Conceição estava agora suave, mas firme. Conte para mim. Seja o que for, nós vamos resolver juntos. Rafael encostou mais o ouvido na porta, seu coração batendo tão forte que tinha medo de ser descoberto. Eles têm a Mariana, Conceição. Ela não está... Eduardo não conseguiu terminar a frase. O impacto da revelação atingiu Rafael como um raio. Sua mãe estava viva. Seus sonhos estavam certos. Suas intuições estavam certas. Mas se o pai sabia disso, por que havia mentido? Por que havia permitido o enterro falso? Conceição levou alguns segundos para processar o que havia ouvido. O que você quer dizer com eles tem a Mariana? Eduardo, fala direito comigo.
Mariana está viva? A última pergunta saiu como um grito sussurrado, carregada de esperança e horror em igual medida. Rafael não conseguiu mais ficar escondido. Abriu a porta e entrou na sala, encontrando os dois adultos paralisados olhando um para o outro. Eu sabia, disse simplesmente. Eu sabia que ela estava viva. Os sonhos eram verdade. Eduardo olhou para o filho com uma mistura de orgulho e terror absoluto. Naquele momento, a família Santos estava diante da verdade que mudaria tudo. Mariana estava viva, mas em algum lugar terrível. Eduardo sabia disso há semanas, e Rafael havia estado certo desde o primeiro dia. Agora, com Conceição como aliada, eles teriam que descobrir não apenas onde Mariana estava, mas como tirá-la de lá antes que fosse tarde demais. A chuva de abril em Cuiabá caía pesada contra as janelas da casa dos Santos, criando um ritmo hipnótico que contrastava com a tensão explosiva dentro da sala. Eduardo estava sentado no sofá, a cabeça entre as mãos, enquanto Conceição permanecia de pé, aguardando explicações. Rafael aproximou-se cautelosamente, seus olhos brilhando com uma mistura de vindição e medo. Conte tudo, Eduardo, desde o início. A voz de Conceição era firme, mas Rafael podia perceber o tremor reprimido. Eduardo levantou a cabeça, revelando olhos vermelhos e uma expressão de derrota total. Eles disseram que se eu contasse para alguém, matariam ela de verdade. Quem são eles? Rafael perguntou, sua voz soando mais velha do que seus 8 anos. Eduardo olhou para o filho, impressionado com a maturidade forçada que as circunstâncias haviam criado. Dr. Henrique Moreira e outras pessoas do hospital. Mariana descobriu algo que não deveria ter descoberto. A história começou a se desenrolar como um pesadelo. Nas semanas anteriores ao suposto acidente, Mariana havia notado irregularidades nos registros de algumas pacientes do hospital. Mulheres que chegavam para tratamentos de rotina e simplesmente desapareciam do sistema. Quando questionava sobre os destinos dessas pacientes, recebia respostas evasivas ou era informada de que havia sido transferida para outras unidades. Sua mãe era teimosa como você, Rafael. Não conseguia deixar as coisas passarem. Começou a investigar por conta própria, coletando evidências, conversando com a doutora Letícia Campos, que trabalhava na clínica particular e havia notado as mesmas irregularidades. Eduardo fazia pausas constantes, como se cada palavra fosse fisicamente dolorosa. Conceição aproximou-se e sentou-se ao lado do genro. Continue, Eduardo. Preciso saber tudo. Sua voz carregava décadas de experiência como mãe, a autoridade natural de alguém que não toleraria mais mentiras. Mariana descobriu que Dr. Moreira estava coordenando um esquema onde pacientes vulneráveis eram mantidas sedadas para experimentos médicos não autorizados. Mulheres sem família próxima, pessoas em situação de vulnerabilidade social. Elas eram declaradas como transferidas, mas na verdade estavam sendo mantidas em um laboratório clandestino. Rafael sentia o estômago revirar enquanto ouvia. As imagens de seus sonhos faziam mais sentido agora. Sua mãe realmente estava em um lugar com máquinas médicas, cercada por pessoas de jaleco branco. Onde ela está, pai? A pergunta saiu num sussurro. Eu não sei exatamente. Eles me mostraram fotos dela sedada, conectada a equipamentos. Disseram que era para pesquisa médica avançada, que estavam desenvolvendo tratamentos revolucionários. Eduardo passou as mãos pelo rosto. Disseram que se eu denunciasse ou contasse para alguém, ela seria eliminada. Conceição levantou-se bruscamente, caminhando até a janela. A chuva havia aumentado e os raios começavam a iluminar o céu escuro de Cuiabá. Por que você acreditou neles? Por que não procurou a polícia? Sua voz carregava mais incredulidade do que raiva. Porque eles me mostraram as evidências que tinham contra mim. Eduardo revelou a parte mais dolorosa da chantagem. Forjaram documentos que me incriminavam como cúmplice. Criaram um prontuário falso, mostrando que eu havia assinado autorizações para as transferências irregulares. Se eu denunciasse, seria preso e Mariana morreria. Rafael processava cada informação como um pequeno detetive. Pai, mas e o enterro? Como fizeram aquilo? Eduardo suspirou profundamente antes de responder. Eles forneceram um corpo. Uma mulher que havia morrido no hospital sem família para reclamar.
Fizeram cirurgias pós-vida para alterar a aparência o suficiente para que se parecesse com sua mãe à distância. O impacto da revelação fez Conceição apoiar-se no peitoril da janela. Ela havia estado no enterro da própria filha. Havia chorado sobre um caixão que continha uma estranha. Meu Deus, Eduardo! Que tipo de monstros são essas pessoas? O tipo que tem recursos, conexões e nenhum escrúpulo. Eduardo levantou-se, caminhando até a estante onde guardava alguns livros de Mariana. Dr. Moreira tem 40 anos de carreira. Conhece todo mundo importante em Cuiabá. Tem amigos na política, na polícia, no judiciário. Quem acreditaria na palavra de um contador contra a de um médico respeitado? Rafael absorvia tudo, mas uma pergunta persistia em sua mente. Pai, como eu consigo sonhar com a mamãe? Como ela consegue falar comigo? A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Ele havia se concentrado tanto nos aspectos práticos da chantagem que não havia pensado sobre os sonhos peculiares do filho. Não sei, Rafael. Talvez seja coincidência, talvez seja... Eduardo parou, uma possibilidade estranha surgindo em sua mente. Mariana sempre disse que vocês dois tinham uma conexão especial. Que você parecia saber quando ela estava triste ou preocupada mesmo quando ela tentava esconder. Conceição virou-se da janela, uma expressão de determinação substituindo o choque em seu rosto. Não importa como está acontecendo. O importante é que está acontecendo. Rafael estava certo desde o primeiro dia, e nós perdemos semanas duvidando dele. Ela caminhou até o neto, ajoelhando-se para ficar na altura de seus olhos. Meu neto, me perdoa por não ter acreditado em você antes. A partir de agora nós vamos trabalhar juntos para trazer sua mãe de volta. A promessa da avó fez os olhos de Rafael se encherem de lágrimas, mas não de tristeza. Era alívio puro de finalmente ter adultos que acreditavam nele. Eduardo observava a interação, sentindo uma mistura de alívio e terror. Conceição, você não entende. Essas pessoas são perigosas, se descobrirem que vocês sabem. Mas a avó o interrompeu com um olhar que não admitia contestação. Eduardo, eu não criei 5 filhos para ser covarde na hora que mais importa. Minha filha está viva em algum lugar terrível, sofrendo. Meu neto estava certo o tempo todo, e nós vamos tirar ela de lá. Conceição levantou-se, adotando a postura de uma general planejando uma batalha. Primeiro, vamos encontrar essa doutora Letícia Campos. Se Mariana confiava nela, pode ser nossa aliada. Segundo, vamos documentar tudo o que sabemos. E terceiro, vamos descobrir onde minha filha está sendo mantida. A determinação de Conceição era contagiante, e Rafael sentiu esperança pela primeira vez em semanas. Naquela noite, enquanto a chuva continuava caindo sobre Cuiabá, a família Santos se uniu pela primeira vez desde o desaparecimento de Mariana. Eles tinham um plano, tinham aliados e, principalmente, tinham a verdade do seu lado. Rafael adormeceu sabendo que no dia seguinte começariam a busca ativa por sua mãe e que desta vez não estaria sozinho. O amanhecer trouxe uma Cuiabá lavada pela chuva da noite anterior, com o ar mais fresco e o céu azul pontilhado por nuvens brancas. Rafael acordou antes do pai e da avó, sentindo uma energia diferente correndo por suas veias. Pela primeira vez em semanas, não havia acordado de um sonho com Mariana, mas não se preocupou. Sabia que ela estava viva e agora tinha adultos dispostos a ajudá-lo. Conceição já estava na cozinha quando Rafael desceu, preparando um café da manhã reforçado. "Bom dia, meu detetive", ela disse com um sorriso que misturava carinho e determinação. "Hoje vamos começar nossa investigação de verdade." Rafael sorriu de volta, sentindo-se parte de uma equipe pela primeira vez. Eduardo apareceu alguns minutos depois, visivelmente mais descansado do que nas últimas semanas. Revelar a verdade havia tirado um peso enorme de seus ombros, mesmo que o perigo continuasse presente. "Dormiram bem?" Sua voz tinha um tom mais natural, menos forçado. "Papai, precisamos encontrar a doutora Letícia hoje mesmo", Rafael disse, já planejando os próximos passos. Conceição concordou, servindo ovos mexidos para todos. Rafael está certo. Cada dia que passa é um dia a mais que Mariana fica naquele lugar terrível. Durante o café da manhã, eles elaboraram um plano. Eduardo ligaria para o hospital, alegando questões burocráticas sobre os pertences de Mariana.
tentando descobrir mais informações sobre a doutora Letícia Campos. Conceição se encarregaria de pesquisar a clínica particular mencionada na carta da filha. Rafael, por sua vez, voltaria aos papéis do quarto de Mariana para procurar mais pistas. A primeira descoberta veio mais rápido do que esperavam. Rafael, vasculhando meticulosamente a escrivaninha da mãe, encontrou uma pasta escondida no fundo da gaveta principal. Dentro havia cópias de prontuários, anotações manuscritas e uma lista de nomes que fez seu coração disparar. "Vó! Pai! Venham ver isso!" Rafael gritou do quarto. Quando chegaram, encontraram o menino com papéis espalhados sobre a cama, os olhos brilhando de emoção. A mamãe estava investigando mesmo. Olhem quantos nomes tem aqui. A lista continha 15 nomes de mulheres, com idades variando entre 25 e 45 anos. Ao lado de cada nome havia anotações sobre data de internação, diagnóstico oficial e uma observação perturbadora. Todas estavam marcadas como transferidas para a unidade especializada na mesma semana de abril, 2 semanas antes do desaparecimento de Mariana. Conceição pegou um dos prontuários copiados, reconhecendo a letra cuidadosa da filha nas margens. Paciente 23, Isabela Costa, 32 anos, internada para apendicectomia simples, cirurgia realizada com sucesso, mas transferida no dia seguinte para tratamento complementar não especificado, família não localizada para autorização. Sua voz tremeu ao ler. Eduardo examinou outros documentos, encontrando um padrão assustador. Todas essas mulheres tinham algo em comum. Ou não tinham família próxima em Cuiabá, ou estavam em situação de vulnerabilidade social. Mariana havia destacado isso em vermelho. A descoberta confirmava a teoria sobre o perfil das vítimas. O telefone tocou, interrompendo a análise dos documentos. Eduardo atendeu e reconheceu imediatamente a voz do outro lado da linha. Era Dr. Henrique Moreira. "Eduardo, preciso falar com você hoje à tarde. É sobre os assuntos pendentes da Mariana." Rafael observou o pai empalidecer durante a conversa telefônica. Eduardo tentava manter a voz firme, mas suas mãos tremiam visivelmente. "Doutor, eu já disse que não vou mexer em nada. Estou seguindo exatamente suas instruções." Houve uma pausa longa, durante a qual Eduardo apenas escutava. "Entendi. 3 da tarde no seu consultório. Estarei lá." Eduardo desligou o telefone, virando-se para Conceição e Rafael com expressão preocupada. "Ele quer me ver. Disse que há novos desenvolvimentos que precisa discutir comigo." O tom da voz deixava claro que não eram boas notícias. Conceição aproximou-se do genro, colocando a mão em seu ombro. "Eduardo, você não vai sozinho. Vamos ligar para a polícia antes que você encontre com esse homem." Mas Eduardo balançou a cabeça negativamente. "Conceição, se eu não aparecer ou se ele suspeitar que contei para alguém, Mariana pode pagar o preço." Rafael, que havia ficado quieto processando a situação, de repente teve uma ideia. "Pai, e se eu fosse com você?" A sugestão fez os 2 adultos se voltarem para ele com expressões de choque. "Rafael, absolutamente não. É muito perigoso", Eduardo respondeu imediatamente. "Mas, pai, pense bem. Eles não vão fazer nada com você na frente de uma criança. E eu posso ficar na sala de espera, apenas para garantir que você volte para casa." Rafael argumentava com lógica impressionante para seus 8 anos. "Além disso, talvez eu consiga ouvir algo útil." Conceição considerou a sugestão por alguns momentos. "O menino tem razão, Eduardo. Você estaria mais seguro com Rafael junto. E se algo der errado, pelo menos nós saberemos onde procurar vocês." A decisão não era fácil, mas as circunstâncias exigiam medidas excepcionais. Eduardo passou a manhã inteira relutante, mas acabou concordando com o plano. Rafael seria apresentado como uma criança que estava tendo dificuldades para aceitar a morte da mãe e precisava de orientação médica. Dr. Moreira não poderia se recusar a atender uma criança em luto sem levantar suspeitas. Às 2:30 pai e filho saíram de casa rumo ao Hospital Regional de Cuiabá. Eduardo dirigia em silêncio, verificando constantemente o retrovisor, como se esperasse ser seguido. Rafael observava a paisagem urbana de Cuiabá, gravando mentalmente cada detalhe do percurso.
O hospital era um complexo grande e moderno na região norte da cidade. Rafael havia estado lá algumas vezes visitando pacientes com a mãe, mas agora o local parecia ameaçador. As paredes brancas e os corredores assépticos ganharam uma dimensão sinistra quando ele soube que ali funcionava um esquema de sequestro e experimentação médica. Doutor Henrique Moreira os recebeu em seu consultório no terceiro andar. Era um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos completamente brancos, óculos dourados e um sorriso que não chegava aos olhos. Rafael notou imediatamente que as mãos do médico eram geladas quando cumprimentou-o e que ele evitava olhar diretamente para Eduardo por muito tempo. Eduardo, que bom vê-lo, e este deve ser o Rafael. Doutor. Moreira falava com voz suave, mas Rafael percebeu uma frieza calculada por trás da gentileza aparente. Ouvi dizer que você está com dificuldades para aceitar a partida da sua mãe. Rafael assentiu, interpretando o papel de criança confusa, mas mantendo os ouvidos atentos. Doutor Moreira, sobre o que queria falar comigo? Eduardo tentava acelerar a conversa, claramente desconfortável. O médico gesticulou para Rafael se sentar na cadeira próxima à janela, afastada da mesa principal. Por que não fica ali, Rafael? Vou conversar com seu pai sobre algumas questões adultas. Mas Rafael tinha planos próprios. Fingiu estar distraído olhando pela janela, mas na verdade estava ouvindo cada palavra da conversa. O que ouviu fez seu sangue gelar e confirmou seus piores temores sobre o destino de sua mãe. A conversa entre Eduardo e Dr. Moreira revelou detalhes aterrorizantes que Rafael gravou em sua memória privilegiada. O médico explicava que havia complicações no laboratório, onde Mariana estava sendo mantida. Sua esposa está mostrando sinais de resistência ao protocolo experimental. Está tentando permanecer consciente por períodos mais longos do que o previsto. Eduardo tentava manter a compostura, mas Rafael podia ver as mãos do pai tremendo. O que isso significa exatamente? Dr. Moreira ajustou os óculos, revelando uma frieza que contrastava com sua reputação pública de médico humanitário. Significa que talvez seja necessário aumentar a dosagem da sedação, ou considerar medidas mais definitivas. Rafael precisou fazer um esforço sobre-humano para não reagir à ameaça velada contra sua mãe. Continuou fingindo estar distraído, mas cada fibra do seu ser estava focada na conversa. Dr. Moreira continuou. Além disso, estamos preocupados com algumas inconsistências em sua história sobre o acidente. Algumas pessoas estão fazendo perguntas. Que tipo de perguntas? Eduardo perguntou, sua voz quase inaudível. A escola do Rafael reportou comportamentos preocupantes e soubemos que sua sogra esteve na clínica da doutora Letícia Campos ontem à tarde. A informação atingiu Eduardo como um soco. Conceição havia tomado iniciativa própria. Rafael processou a informação rapidamente. Sua avó havia encontrado a doutora Letícia e não havia contado para eles ainda. Isso explicava por que ela havia saído de manhã alegando resolver questões burocráticas. Dr. Moreira continuou. Eduardo, preciso que você controle sua família. Qualquer investigação adicional pode ser problemática para todos os envolvidos. Dr. Moreira, eu posso controlar minha sogra e meu filho, mas preciso saber que Mariana está bem. Preciso de uma prova de vida atualizada. Eduardo havia encontrado coragem para fazer exigências, surpreendendo Rafael. O médico sorriu, mas sem qualquer calor. Que tal uma visita? Hoje à noite, você pode ver sua esposa pessoalmente. A oferta pegou Eduardo completamente desprevenido. Uma visita? Mas vocês disseram que era muito arriscado. Dr. Moreira levantou-se, caminhando até a janela onde Rafael fingia estar distraído. As circunstâncias mudaram, Eduardo. Talvez seja a hora de você ver exatamente o que acontece quando alguém interfere em nosso trabalho. Rafael sentiu um arrepio quando o médico parou atrás dele. Havia uma ameaça implícita na proposta de visita. Não era uma oferta gentil, mas uma demonstração de poder. Dr. Moreira queria que Eduardo visse Mariana em estado vulnerável para reforçar o controle que tinha sobre a família. Onde é? Eduardo perguntou resignado. Há um laboratório em uma propriedade rural, cerca de 40 quilômetros ao norte de Cuiabá. Você vai sozinho, hoje às 10 da noite. Nada de companhia, nada de telefones, nada de truques.
As instruções eram claras e não admitiam negociação. Rafael memorizou cada detalhe. Propriedade rural, 40 quilômetros ao norte, 10 da noite. Sua mente já estava elaborando possibilidades. Se conseguisse convencer a avó e o pai, talvez pudessem organizar uma operação de resgate. Ou pelo menos descobrir a localização exata para informar as autoridades competentes. A consulta terminou com o Dr. Moreira entregando um cartão com instruções para encontrar a propriedade. Eduardo, lembre-se, sua descrição garante a segurança de Mariana. Qualquer deslize e as consequências serão irreversíveis. A ameaça era clara como cristal. Durante o trajeto de volta para casa, Rafael lutava para manter a calma. Tinha informações cruciais, mas precisava esperar o momento certo para revelá-las. Eduardo dirigia em silêncio, claramente perturbado pela perspectiva da visita noturna. Rafael, você não pode contar nada do que ouviu para a vovó. É muito perigoso. Mas Rafael já havia tomado sua decisão. Assim que chegassem em casa, contaria tudo para Conceição. Eles precisavam agir rapidamente, antes que Dr. Moreira decidisse que Mariana representava um risco grande demais para ser mantida viva. O tempo estava se esgotando e Rafael sabia que aquela noite seria crucial para o destino de sua mãe. Conceição os esperava na porta de casa, com uma expressão que misturava ansiedade e excitação. Assim que Eduardo estacionou o carro, ela se aproximou rapidamente. Eduardo, Rafael, precisamos conversar. Tenho notícias importantes sobre a doutora Letícia. Rafael saltou do carro, seu coração acelerando com a perspectiva de finalmente ter informações úteis. Vó, nós também temos novidades. Rafael mal conseguia conter a ansiedade. Eduardo o repreendeu com o olhar, mas Rafael ignorou. Eles estavam além do ponto de manter segredos entre si. Conceição percebeu a tensão imediatamente. O que aconteceu no hospital? Vocês estão bem? Dentro de casa, as revelações se sucederam rapidamente. Conceição contou primeiro. Havia encontrado a doutora Letícia Campos na clínica particular da rua Barão de Melgaço. A médica confirmou todas as suspeitas de Mariana e revelou detalhes ainda mais perturbadores sobre o esquema do Dr. Moreira. Letícia estava assustada, mas decidiu falar quando soube que Mariana havia desaparecido. Ela disse que Dr. Moreira coordena um laboratório clandestino onde experimenta tratamentos não aprovados em pacientes vulneráveis. Conceição falava rapidamente, organizando as informações que havia coletado. Mas o pior é que ela tem evidências. Fotografias, documentos, gravações de conversas. Mariana não foi a primeira médica a investigar o esquema. Outras 3 profissionais fizeram perguntas inconvenientes nos últimos 2 anos. Todas deixaram Cuiabá repentinamente. A revelação mostrava que o problema era muito maior do que imaginavam. Rafael não conseguiu mais se conter e interrompeu a avó. Vó, eu sei onde a mamãe está. Ouvi o Dr. Moreira falar com o papai. Tem um laboratório numa propriedade rural, 40 quilômetros ao norte de Cuiabá. A revelação fez Conceição parar de falar abruptamente. Eduardo suspirou profundamente, sabendo que não poderia mais esconder os detalhes da conversa. Contou sobre a oferta de visita noturna e as ameaças veladas do Dr. Moreira. Ele quer que eu vá sozinho hoje à noite. É obviamente uma armadilha, mas pode ser nossa única chance de localizar exatamente onde Mariana está. Conceição processou as informações, sua mente trabalhando rapidamente. Eduardo, você não vai sozinho a lugar nenhum. Doutora Letícia tem contatos na Polícia Federal. Ela disse que há uma investigação em andamento sobre tráfico de órgãos e experimentos ilegais na região centro-oeste. A notícia trouxe esperança, mas também urgência. O problema é que eles precisam de evidências concretas para agir. Se conseguirmos a localização exata do laboratório e provas do que está acontecendo lá, podem fazer uma operação de resgate. Conceição já estava planejando os próximos passos. Rafael escutava tudo, mas uma ideia estava se formando em sua mente. E se eu conseguisse falar com a mamãe de novo? Nos sonhos, quero dizer. Talvez ela possa me dar mais informações sobre onde está. A sugestão fez os 2 adultos trocarem olhares preocupados. Rafael, os sonhos não são confiáveis para algo tão importante.
Eduardo tentou dissuadir o filho, mas Conceição havia presenciado a precisão perturbadora das visões do neto. Eduardo, o menino esteve certo sobre tudo até agora. Talvez devêssemos ouvir o que ele tem a dizer. Naquela tarde, eles elaboraram um plano complexo. Eduardo iria ao encontro marcado por Dr. Moreira, mas não sozinho. Conceição contataria a doutora Letícia para acionar os contatos policiais. Rafael tentaria dormir mais cedo para provocar um novo sonho com Mariana. Cada um tinha um papel crucial na operação. Enquanto se preparavam, Rafael encontrou algo que havia passado despercebido nos papéis da mãe. Um mapa da região norte de Cuiabá com algumas propriedades marcadas. Uma delas tinha um círculo vermelho e a anotação verificar histórico. Quando mostrou para os adultos, descobriram que era exatamente na direção indicada por Dr. Moreira. 40 quilômetros ao norte, estrada secundária, propriedade isolada. Eduardo comparou as instruções com o mapa. A correspondência era perfeita. Mariana havia identificado o local do laboratório semanas antes de ser capturada. Ela estava mais próxima da verdade do que imaginávamos. Às 5 da tarde, Conceição saiu para encontrar novamente com a doutora Letícia, levando todas as evidências que haviam coletado. O plano era simples. Se conseguissem coordenar uma operação policial para a mesma noite, Eduardo não precisaria ir sozinho ao laboratório. Se não conseguissem, ele iria, mas com backup e comunicação constante. Rafael passou o final da tarde organizando mentalmente tudo o que sabia sobre os sonhos com Mariana. Havia padrões que só agora percebia. Sempre aconteciam quando ele estava especialmente preocupado. Sempre traziam informações que depois se provavam verdadeiras e sempre deixavam o cheiro do perfume da mãe no quarto. Às 7 da noite, tentou dormir forçadamente, concentrando-se intensamente na imagem da mãe. Queria perguntar sobre a localização exata, sobre quantas pessoas trabalhavam no laboratório, sobre como ela estava sendo mantida. Suas perguntas eram específicas e urgentes. O sonho veio mais rápido do que esperava. Mariana apareceu mais clara do que nunca, ainda conectada a equipamentos, mas visivelmente mais alerta. Meu amor, vocês estão no caminho certo, mas cuidado com o Dr. Moreira. Ele suspeita que Eduardo contou para vocês. Sua voz carregava urgência. Mamãe, onde exatamente você está? Como é o lugar? Rafael fazia as perguntas mentalmente e Mariana respondia como se pudesse ouvi-las. É um prédio baixo, branco, com várias salas. Tem uma cerca elétrica ao redor e câmeras de segurança. Somos 6 mulheres aqui, todas mantidas sedadas na maior parte do tempo. A informação mais importante veio em seguida. Rafael, hoje à noite eles vão mover algumas de nós para outro local. Se vocês vão agir, tem que ser hoje. Depois pode ser tarde demais. O aviso foi como um alarme em sua mente. Rafael acordou sobressaltado, verificando o relógio. 8h15 da noite. Conceição ainda não havia voltado, e Eduardo estava se preparando para sair. Pai, pai! Rafael correu para o quarto dos pais, onde encontrou Eduardo vestindo roupas escuras. Rafael, o que foi? Eduardo parou de se vestir, preocupado com a expressão desesperada do filho. A mamãe disse que hoje à noite eles vão mover as pacientes. Se não agirmos hoje, pode ser tarde demais. A urgência na voz de Rafael era contagiante. Eduardo hesitou por alguns segundos. Depois pegou o telefone e ligou para Conceição. Conceição, onde vocês estão? Rafael teve outro sonho, e segundo ele, hoje é nossa última chance. A resposta foi imediata. Estamos vindo para aí. A operação policial está confirmada para 10h30 da noite. O alívio de Eduardo foi visível, mas Rafael ainda estava tenso. Pai, a mamãe também disse que Dr. Moreira suspeita que o senhor contou para nós. Ele pode tentar alguma coisa quando o senhor chegou lá. A preocupação era legítima e Eduardo finalmente compreendeu a complexidade da situação. Quando Conceição chegou em casa às 9 horas, trouxe consigo a doutora Letícia Campos e um agente da Polícia Federal. A operação estava coordenada. Uma equipe tática estaria na propriedade às 10h30, 15 minutos depois do horário marcado para Eduardo. O timing era crucial para garantir que ele não fosse visto como suspeito pelos sequestradores.
Rafael observava os adultos finalizando os preparativos, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Depois de 8 meses de pesadelos, investigação solitária e descrença geral, finalmente tinham uma chance real de trazer Mariana de volta. A noite que estava chegando determinaria o destino de toda a família Santos. A tensão na casa dos Santos era palpável, enquanto o relógio se aproximava das 10 da noite. Eduardo vestia roupas escuras e carregava um pequeno transmissor fornecido pelo agente federal. Rafael observava os preparativos com o coração disparado, sabendo que as próximas horas definiriam se veria a mãe novamente. Eduardo, lembre-se, mantenha Dr. Moreira falando o máximo possível. Quanto mais informações conseguirmos gravar, melhor será para o processo legal. O agente Rodrigo Silva, um homem experiente da Polícia Federal, repassava as instruções finais. E se sentir que está em perigo real, use a palavra código hospital, que acionaremos a operação imediatamente. Conceição abraçou o genro com força, sussurrando: "Traga minha filha de volta, Eduardo, e se cuide." Rafael aproximou-se do pai, entregando-lhe um pequeno objeto. "É o anel da mamãe, o que você deu para ela no casamento. Quando encontrar ela, dê isso para que ela saiba que nós estamos vindo." Eduardo pegou o anel dourado, sentindo o peso simbólico do objeto. Mariana usava aquele anel todos os dias há 15 anos. "Vou trazê-la de volta, filho, prometo." O abraço entre pai e filho foi carregado de emoção e determinação. Às 10 horas em ponto, Eduardo saiu de casa dirigindo seu carro particular. O trajeto de 40 quilômetros ao norte de Cuiabá levaria aproximadamente 50 minutos pelas estradas secundárias. Atrás dele, a uma distância segura, seguiam 2 carros da Polícia Federal com equipamentos de comunicação e uma equipe tática. A estrada se tornava progressivamente mais isolada conforme Eduardo se afastava da área urbana. As luzes da cidade deram lugar à escuridão do cerrado, pontuada apenas pelos faróis do carro e pela lua crescente de maio. Eduardo seguia as instruções do Dr. Moreira, virando em uma estrada de terra após o marco do quilômetro 38. Em casa, Rafael não conseguia ficar parado. Caminhava pela sala, checava o relógio constantemente e mantinha a comunicação aberta com o agente Silva através de um rádio. "Agente Silva, quanto tempo falta?" A pergunta se repetia a cada 5 minutos. "Rafael, seu pai está chegando ao local agora. Nossa equipe está posicionada a 2 quilômetros da propriedade. Tudo está correndo conforme planejado." A voz calma do agente tentava tranquilizar a família, mas a tensão era inevitável. Eduardo chegou ao portão da propriedade às 10h45 da noite. Era exatamente como Mariana havia descrito no sonho de Rafael. Um prédio baixo e branco, cercado por uma cerca elétrica e câmeras de segurança. 2 homens de jaleco aguardavam na entrada, obviamente esperando por ele. "Senhor Santos?" "Doutor, Moreira o está esperando." Um dos homens abriu o portão gesticulando para Eduardo entrar. O local parecia uma clínica particular, mas havia algo sinistro na atmosfera. As janelas eram pequenas e com grades, e o silêncio era perturbador para um local que supostamente funcionava como laboratório médico. Dentro do prédio, Dr. Moreira recebeu Eduardo com um sorriso frio. "Eduardo, que bom você ter vindo. Vamos ver sua esposa?" O tom casual contrastava com a gravidade da situação. Eduardo seguiu o médico por corredores brancos, que cheiravam intensamente a produtos químicos e antissépticos. A primeira sala que visitaram continha 3 mulheres sedadas, conectadas a equipamentos médicos sofisticados. Eduardo reconheceu uma delas pelos documentos que Mariana havia coletado. Isabela Costa, a jovem que havia internado para a apendicectomia simples. Ela estava irreconhecível, visivelmente mais magra e com marcas de agulhas nos braços. "Como pode ver, Eduardo, nossos pacientes recebem cuidados de primeira qualidade. Estamos desenvolvendo tratamentos revolucionários para doenças neurológicas." Dr. Moreira falava como se estivesse dando uma palestra médica, ignorando completamente o horror da situação. Eduardo ativou discretamente o transmissor, garantindo que a Polícia Federal estava gravando cada palavra. "Doutor Moreira, esses tratamentos são aprovados pela Anvisa?"
A pergunta provocou um riso seco do médico mais velho. Eduardo, você é muito ingênuo. Descobertas revolucionárias exigem métodos revolucionários. A burocracia governamental apenas atrasa o progresso científico. A confissão era clara. Eles estavam realizando experimentos ilegais em seres humanos. A segunda sala continha mais 2 mulheres, incluindo uma que Eduardo não conseguiu identificar imediatamente. Doutor. Moreira notou sua confusão. Ah, esta é a doutora Carla Mendes. Ela também fez perguntas inconvenientes sobre nosso trabalho há alguns meses. Agora está contribuindo diretamente para a pesquisa. O horror da revelação atingiu Eduardo com força total. Dr. Moreira não estava apenas sequestrando pacientes vulneráveis. Estava também eliminando médicos que questionavam suas práticas. E Mariana? Onde ela está? Eduardo mal conseguia controlar a raiva em sua voz. Sua esposa está em uma sala especial. Ela tem sido resistente ao protocolo. Mas hoje implementamos uma nova abordagem. Dr. Moreira conduziu Eduardo por outro corredor, chegando a uma porta com fechadura eletrônica. Dentro da sala, Eduardo encontrou Mariana. Ela estava consciente, mas visivelmente debilitada, conectada a diversos equipamentos. Seus olhos se iluminaram quando o viu, mas ela não conseguia falar devido a um tubo respiratório. Eduardo aproximou-se rapidamente, segurando a mão da esposa. Mariana, eu vim te buscar. Rafael estava certo o tempo todo. Ele nunca parou de acreditar que você estava viva. Eduardo sussurrou, discretamente colocando o anel de casamento na mão dela. Mariana apertou o anel, confirmando que compreendia. Dr. Moreira observava a reunião com interesse clínico. Tocante, não é mesmo? Mas temo que esta seja uma visita de despedida, Eduardo. Sua família tem feito perguntas demais, investigado assuntos que não são de sua conta. A ameaça era clara e imediata. O que você quer dizer? Eduardo perguntou, embora soubesse exatamente o que Dr. Moreira estava insinuando. Quero dizer que talvez seja hora de Mariana contribuir mais, permanentemente para nossa pesquisa. E talvez sua família precise aprender sobre discrição. Eduardo percebeu que a situação havia se tornado crítica. Doutor, Moreira não estava planejando deixá-lo sair vivo daquele lugar. Doutor, eu posso garantir que minha família não vai causar mais problemas. Rafael é apenas uma criança confusa. E minha sogra... Eduardo tentava ganhar tempo. Eduardo, você me subestima. Sei que sua sogra visitou a doutora Letícia Campos. Sei que vocês estão coletando evidências. E sei que você não veio aqui sozinho esta noite. A revelação fez o sangue de Eduardo gelar. Dr. Moreira sabia sobre a operação policial. Na verdade, estou curioso para conhecer sua equipe de apoio. Por favor, diga para eles entrarem. Dr. Moreira falava calmamente, mas Eduardo podia ver outros homens armados se posicionando no corredor. Era uma armadilha elaborada desde o início. Eduardo tomou uma decisão desesperada. Hospital, hospital, hospital! Gritou a palavra código no transmissor, esperando que a equipe tática ouvisse e agisse imediatamente. Doutor. Moreira sorriu, confirmando que havia antecipado até mesmo esse movimento. Seus amigos policiais não virão, Eduardo. Tivemos alguns contratempos técnicos com as comunicações na região esta noite. A revelação de que Dr. Moreira havia interferido nas comunicações mostrava o nível de planejamento e recursos que ele possuía. Mas Dr. Moreira havia subestimado um fator crucial: Rafael e sua conexão especial com Mariana. Naquele exato momento, a 200 metros da propriedade, o menino de 8 anos estava tendo o sonho mais claro de sua vida. Mariana conseguiu transmitir informações precisas sobre a localização exata da sala onde estava e sobre a armadilha preparada para Eduardo. Rafael acordou gritando: "Vó, Agente Silva é uma armadilha!"